Pois bem, vamos agora aqui um exemplo no nosso Visualg, né? Com comandos de saída de dados. Vamos lá, criar o nosso programinha aqui, onde temos todas as nossas células da mesma forma, só que com um programa onde tem duas variáveis aqui do tipo inteiro, variável x, variável y. Aqui uma variável do tipo caractere, chamada de A, e uma variável L do tipo lógico. O que vai acontecer aqui? Nosso início do programa, vamos atribuir essas variáveis a alguns valores, né? Vamos colocar dentro dessa variável o valor. Na variável x, por exemplo, vamos utilizar aqui, vamos colocar, né, o valor 2. Então, em x vai estar armazenado o valor 2, assim como em y vai estar armazenado o valor 6. Ambos são do tipo inteiro, então tudo bem. Aqui já na variável a, que é do tipo caractere, vamos armazenar a palavra teste. Lembre, sempre que você for armazenar algo na variável do tipo caractere, você precisa colocar essa palavra, essa frase, esse texto entre duplas aspas, tudo bem? E aqui na variável L, que é a variável do tipo lógica, vamos colocar o verdadeiro, né? Poderia ser verdadeiro ou falso, vamos optar por colocar verdadeiro. Então vamos lá. Aqui tem o nosso comando escreval. O nosso primeiro comando aqui, escreval, lembrando, o escreval, a diferença que ele tem do escreval para escrever o quê? O escreval, ele vai escrever a informação que você solicitar e devido ao L aqui no final, ele vai pular uma linha, tudo bem? Então, se eu colocar aqui, ó, x e colocar entre duplas aspas, né, x, vírgula, x aqui, ou seja, ele vai escrever a letra X e vai colocar o conteúdo aqui que está armazenado. Por exemplo, X vai dar um espacinho aqui e colocar o valor 2, que está armazenado em X, tudo bem? Assim como aqui em escreval Y, ele vai escrever o caractere Y e colocar também o valor que está aqui depois da vírgula. O que que tem depois da vírgula? X é Y mais X. Quando seria Y mais X, dá 8, tudo bem? Então, ele vai escrever Y 8 e vai, lembrando, sempre que tiver dois pontos aqui, ele vai fazer o quê? Dar 4 espaços. Se eu tivesse dois aqui, ele daria 2 espaços, ou seja, sempre que eu quiser dar alguns espaços, lembrando sempre da direita para a esquerda, que é o alinhamento dele, eu coloco aqui um número que vai equivaler à quantidade de espaços que eu desejo. Aqui na nossa linha 25 tem outro comando escreval, só que dessa vez agora para fazer o quê? Colocar exatamente a variável. Vejam, quando eu coloco entre aspas, eu quero escrever o caractere, ou seja, eu quero que ele escreva o valor x. Se eu não colocar aspas, eu quero que ele escreva o que está dentro daquela variável, tudo bem? Então, o que está dentro daquela variável A? Teste, tudo bem? Então, ele vai colocar teste, ok, que é o que está depois da vírgula. Da mesma forma que sem ir pular uma linha. Da mesma forma que na nossa linha 26, ele vai escrever o conteúdo que está dentro de A, ou seja, o que está dentro da variável A, teste, e escrever o que está após a vírgula, que é um espacinho aqui, ok, tudo bem? E vai pular a linha da mesma forma porque é um escreval. Aqui na nossa linha 27 tem um comando escreval, A mais, entre aspas, ok, tudo bem? Então, o que ele vai fazer aqui? Lembrando, eu estou somando dois conjuntos de caracteres. Eu estou somando o que está dentro de A, o que está armazenado dentro da caixinha lá, da gavetinha de A, que é o que? Teste, com o outro conjunto de caractere, que é espaço, ok. Notem aqui que temos agora um comando escreva. Escreva sem o L no final, sem ser nosso escreval, ele vai apenas escrever o que tiver dentro do parênteses e não vai pular nenhuma linha. Então, ele vai escrever o que está dentro de L. Tudo bem? Então, qual seria a diferença aqui se eu colocasse L dessa forma que está sem as aspas e L com as aspas? Se eu colocar L sem aspas, ele vai escrever exatamente o que está dentro de L, que foi armazenado, que é verdadeiro. E se eu colocar aspas, ele vai escrever o caractere L. Então, o caractere L, eu teria que declarar aqui, ele sendo do tipo caractere e não do tipo lógico. Tudo bem? Agora vamos executar aqui esse programinha e ver o que aparece, né?
depois de executar esse algoritmo, o que aparece nessas outras áreas? Aqui na nossa área de variáveis, vai mostrar todas as variáveis que eu estou utilizando, a variável x, y, a e l, e qual é o tipo dela, que é do tipo inteiro, o x, o y do tipo inteiro, o a do tipo caractere, o l do tipo lógico. E quais os valores que estão armazenados nela, né? Então, aqui, na nossa variável x tem o valor 2, na nossa variável y tem o 6, na nossa variável a tem a palavra teste, o conjunto de caractere que forma a palavra teste, e na nossa variável lógica L vai estar verdadeiro, tudo bem? E aqui ó, vai abrir um console, um prompt de comando, onde ele vai mostrar todos os resultados da forma que eu pedi para imprimir. Ou seja, x, 2, só com espaço entre o x, eu não coloquei nenhum outro espaço a mais. Já aqui seria o nosso y, x mais 2, por exemplo. Desculpa, y mais x, que resultaria em quê? Em 8. Sendo que dessa vez eu coloquei 4 espaços, então perceba. Alinhando aqui da esquerda para a direita, ele vai colocar 4 espaços entre y e 8. Teste ok sem espaço, teste ok com um espaço, colocamos dentro da aspa. Teste ok somando os dois conjuntos de caracteres e no final escrever a variável AL aqui, que é do tipo lógico verdadeiro, tudo bem? Eu posso fechar aqui essa telinha, esse console, e da mesma forma vai aparecer aqui esses mesmos resultados na minha área de visualização dos resultados. Ou seja, o que ocorre aqui, né? Todas as saídas, todas as informações de saída vão estar nessa área de visualização dos resultados. E todas as minhas variáveis vão estar aqui nessa área de variável. Tudo muito claro nessa forma. Então, agora que vimos um exemplo para comandos de saída, agora vamos ver um exemplo de comandos de entrada, né? Como é que eu forneço informações, como é que eu entro com dados no pro nosso algoritmo. Agora aqui no nosso exemplo com comandos de entrada de dados, vamos ver aqui que vamos declarar apenas uma variável no tipo x, onde eu vou fazer a leitura dessa variável, depois eu vou escrever na tela esta mesma variável, tudo bem? Vamos executar para ver o que é que esse nosso algoritmo ele faz. Assim que executarmos aqui o nosso programa, ele simplesmente vai aparecer aqui, vai abrir para a gente esse console de simulação, né? Onde ele vai solicitar, ou seja, já que você não botou nenhuma informação, você vai digitar um valor qualquer que você desejar, ele vai ler esse valor que você informou e vai depois mostrar, simplesmente isso, tudo bem? Eu optei por digitar o valor, o número 1, ele lê o número 1 e imprimiu na tela o número 1. Da mesma forma, eu poderia colocar uma mensagem escrita, leia, informe um número, por exemplo, e da mesma forma ele leria apenas o número lá e depois colocaria o número digitado é tal número. Vamos fazer dessa forma? Vocês percebam aqui também que ele também apresenta aqui na nossa área de visualização da mesma forma que no console. Início, você digitou o número 1 e depois ele apresentou o número 1. Então vamos agora colocar uma mensagem, né? Para ficar mais claro. Agora vamos aqui ao nosso segundo exemplo, né? Onde eu escrevi uma frase aqui, ó, informe um número inteiro. Ou seja, aqui agora eu já estou com um programa de fácil entendimento, né, para quem for operar, porque naquele programa anterior simplesmente aparecia um console onde você não saberia o que era para colocar, se era um número inteiro, se era um caractere, se era o seu nome. Aqui, por exemplo, tem o nosso comando escreval, onde ele solicita, né, um número inteiro. Quando você informar esse número inteiro, ele vai armazenar, ou seja, ele vai ler aqui e armazenar na minha variável x, que é do tipo inteiro, tudo bem? Depois disso, ele vai escrever o número digitado foi e informar qual foi o número, tudo bem? Então, depois de executar, vai ficar dessa forma. Informe o número inteiro, eu digitei o número 13,
ele vai informar o número digitado foi 13. E assim eu poderia colocar qualquer outra mensagem, poderia solicitar um nome, poderia fazer qualquer outra coisa. Visto isto, vimos já um exemplo de entrada de dados, saída de dados, como unir esses dois, né? Ter uma entrada de dados e saída de dados no mesmo programa. Vamos agora para o nosso exercício proposto. Agora o nosso exercício proposto aqui para que você desenvolva um algoritmo no Vismog, né? Que solicite dois números, some os valores e imprima na tela o resultado dessa soma. Tudo bem? Então vamos lá. Utilizem todo esse conteúdo que foi aprendido na aula de hoje e façam esse programinha aí, esse algoritmo. Entregue as respostas para os seus professores. Na próxima aula a gente inicia respondendo essa atividade, tudo bem? Por hoje é só. Bons estudos a todos e até a próxima aula.